Olá, turma! Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre frações. Frações são um jeito um pouco diferente da gente enxergar os números e fazer contas com eles. É como se a gente pegasse os números e dividisse ele em pedaços, como se fosse uma pizza. Pensa na pizza que você mais gosta, seja de frango com catupiry, ou de marguerita, ou tanto faz. Mas quando a gente fala em fração, você pode pensar numa pizza e a gente vai dividir essa pizza em vários pedaços, né? Mas como é que isso funciona no mundo da matemática? Quando a gente escreve uma fração na matemática, a gente coloca um número em cima, aqui tem um 2, e um número embaixo, por exemplo, 4. E a gente coloca essa barra aqui no meio, separando. O número que fica em cima é chamado de numerador, e o que fica embaixo é chamado de denominador. Essa fração, normalmente a gente lê 2 quartos, ou 2 sobre 4. É a forma como se lê. Agora, o mais importante é o que isso significa. Então vamos lá, prestem atenção. O denominador, o número que fica embaixo, ele diz em quantas fatias a gente dividiu a nossa pizza. Aqui o denominador é 4, então a gente dividiu a nossa pizza, em 4 fatias. E o numerador, que é o que está em cima, ele fala quantas fatias a gente está pegando da nossa pizza. Quantas fatias a gente está pegando. Nesse caso são 2. 2 das 4 fatias. Isso é uma fração. Isso é 2 quartos. Poderia fazer outras frações aqui. Aqui na barra lateral de vocês, a gente vai ter esse tecladinho aqui para vocês. E a gente pode colocar, por exemplo, se fosse 1 quarto, a gente dividiu em 4 e pegamos só um pedaço. Ou, se eu quiser arrastar aqui, 3 quartos. 3 quartos eu peguei quase a pizza inteira, né? E aí, se eu pegar 4 quartos, aí eu completei a pizza. Eu peguei uma pizza inteira e mais nada. E eu posso pegar mais até se eu quiser, nada me impede. Se eu pegar 5 quartos ou 6, significa que eu peguei uma pizza inteira e mais alguns pedaços, mais 2 pedaços aqui. E é importante ter isso em mente quando a gente mexe com as frações, para a gente entender com o que a gente está mexendo. O número de cima é o numerador, né, que fala quantas fatias a gente está pegando, e o denominador é quantas fatias a gente dividiu a nossa pizza. Agora, poderia, por exemplo, falar assim, 2 terços. 2 terços, eu dividi a minha pizza em 3 pedaços e peguei 2, como está desenhado aqui, como está pintado aqui. Agora, nas frações, existem uma coisa importante da gente entender, são as frações equivalentes. Frações equivalentes são 2 frações que, no fundo, significam a mesma coisa, no fundo tem o mesmo valor. Por exemplo, essas daqui. Aqui em cima a gente tem 2 quartos, quer dizer, a gente dividiu a pizza em 4 pedaços e pegou 2. E aqui a gente tem 1 meio, ou 1 sobre 2. A gente dividiu a pizza em 2 pedaços e pegamos uma metade. Mas dá pra ver que a área, né, o tanto de pizza que a gente está pegando é o mesmo nos 2 casos. Então essas frações aqui são consideradas frações equivalentes. Frações equivalentes é quando a gente consegue transformar uma fração em outras equivalentes, quando a gente multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por exemplo, nesse caso, se a gente multiplicar o numerador e o denominador por 2, aqui embaixo, 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. E assim a gente passa de uma fração para outra fração equivalente. São formas diferentes de escrever a mesma coisa, é o que isso quer dizer. Agora, essas frações, a gente pode fazer operações com elas, como se fossem números. É uma forma diferente de escrever os números. Quando a gente fala de soma de frações, por exemplo, se eu fosse somar 2 quartos mais 1 quarto, aqui a gente tem as 4 operações para fazer com as frações. A gente pode selecionar clicando nos botões aqui, né? De soma, subtração, multiplicação e divisão. Vamos falar da soma. Quando a gente faz 2 quartos mais 1 quarto, ora, a gente está juntando 2 pedaços de pizza com mais um pedaço, então a gente vai ter 3 pedaços, que nesse caso
matematicamente são 3 quartos. Esse é o nosso resultado. 2 quartos mais 1 quarto dá 3 quartos, né? Porque eu juntei. Agora, para a gente fazer soma... e a subtração funciona com a lógica bem parecida, né? 2 quartos menos 1 quarto, tenho 2 pedaços, tirei um, sobra um só. No final, 2 quartos menos 1 quarto fica 1 quarto de resultado. Se fosse 3 quartos menos 1 quarto, o resultado daria 2 quartos, né? O denominador tem que ser igual e a gente mantém o mesmo. E a gente faz a operação de soma ou subtração com os numeradores. 3 menos 1 dá 2, ou se fosse mais, 3 mais 1 dá 4 quartos. Ou 4 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 inteiro. Aqui, embaixo do resultado, ele mostra o resultado simplificado, ou a fração equivalente do resultado, quando for possível transformar numa fração equivalente. E assim a gente faz soma e subtração com frações. Agora, para fazer multiplicação... Aliás, antes da multiplicação, para fazer a soma e subtração, a gente precisa que a fração esteja com o denominador igual. Se o denominador for diferente, a gente precisa transformar a fração em uma fração equivalente, que tenha o mesmo denominador. Por exemplo, se eu quisesse somar 1 quarto mais 1 meio, eu não posso fazer essa soma diretamente porque os denominadores estão diferentes. Então, na matemática, o que a gente faz? A gente pega essa fração 1 meio, a gente transforma ela em 2 quartos, e aí a gente faz a soma de 2 quartos com 1 quarto, que dá 3 quartos. O resultado certo. Dá pra ver pelo desenho, né? A gente juntou esse pedaço com esse pedaço e dá esse tanto. Então, quer dizer que faz sentido. Mas quando os denominadores forem diferentes, a gente precisa transformar para o denominador ficar igual. Se a gente fizesse 1 quarto menos 1 meio, aí também, para fazer a subtração, a gente também precisa transformar, deixar com o denominador igual, e ficaria 1 quarto menos 2 quartos. 1 quarto menos 2 quartos, a gente mantém o denominador, e aí faz a conta com o número de cima, que fica 1 menos 2, que dá menos 1. A gente pode ter número negativo, a gente pode ter uma fração negativa também, que nesse caso está pintado de vermelho. Resultado, 1 quarto menos 1 meio, a gente transforma esse 1 meio em 2 quartos e o resultado fica menos 1 quarto. E dá para ver pelo desenho, acho que ajuda a entender. Agora, para fazer multiplicação, dá para fazer um pouco mais direto. Quando a gente multiplica frações, a gente multiplica o número de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Nesse caso, por exemplo, 1 quarto vezes 1 meio, a gente multiplica 1 vezes 1 dá 1, e 4 vezes 2 dá 8. Então, 1 quarto vezes 1 meio dá 1 oitavo. Assim a gente faz a divisão. Se fosse, por exemplo... Deixa eu pensar. 1 terço vezes 2 quartos, a gente multiplica 2 vezes 1, que dá 2, e 4 vezes 3, que dá 12. Então, 2 quartos vezes 1 terço dá 2 sobre 12, ou 2 dozeavos, como os matemáticos gostam de escrever. E se a gente pode simplificar essa fração. Para simplificar, a gente multiplica ou divide o número de cima e o de baixo por algum número que dê para dividir. Que dê para dividir os dois. Nesse caso, a gente divide o numerador e o denominador por 2. E assim a gente transforma o 2 sobre 12 em 1 sexto. E dá para ver que a fatia que está pintada é do mesmo tamanho. Porque isso quer dizer que são frações equivalentes. E assim a gente simplificou o nosso resultado. Agora falta só a gente ver a divisão. Para a gente fazer a divisão, é bem parecido com a multiplicação, só que a segunda fração a gente vai inverter. A gente vai trocar o número de cima com o de baixo. Ou, em outras palavras, a gente multiplica o número de cima dessa com o de baixo dessa, e o de baixo dessa com o de cima dessa. Ou, talvez seja mais fácil inverter a segunda fração e multiplicar, por exemplo. Se eu for fazer 2 quartos dividido por 1 terço, a gente troca o 1 com o 3, e a gente faz 2 vezes 3, que dá 6, e 4 vezes 1, que dá 4, e fica aqui embaixo. Então o resultado deu 6 quartos.
gente multiplicou o 2 com o 3, que está embaixo, ficou 6. E o 4 com o 1, que está em cima, e ficou 4. 6 quartos, a gente dividiu a pizza em 4 pedaços e pegamos 6. Então, a gente pegou uma pizza inteira e mais 2 quartos aqui. Essa fração pode ser simplificada também. E simplificando é a mesma coisa que 3 meios. Dividi cada pizza em 2 e peguei 3 metades. E assim, a gente faz as 4 operações usando frações. A gente pode colocar números negativos também. E aí, vale aquela mesma regra, quando a gente multiplica e divide. Positivo com negativo dá negativo, porque é como se eu estivesse somando uma dívida. E negativo com negativo dá positivo, porque é como se eu estivesse tirando uma dívida, e aí vira uma soma, vira um positivo. Mas é isso então. Agora vocês podem fazer aí os testes que vocês quiserem e divirtam-se.